Caso Pedro dá o que falar no Flamengo, hein? Últimas informações do detalhes da negociação com o Carrascal, o Flamengo renovando com jogador de destaque no Mundial e muito mais notícias do Flamengo aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Flamengo? Então, galera, tudo bom com vocês? Não sei o horário que vocês vão ouvir esse vídeo, então não posso desejar bom dia, boa noite ou boa tarde, mas que seja muito bom este dia para todos nós, né? O dia que começa um pouquinho pesado, né? Pelo falecimento do atacante de Portugal, Diego Jota, atacante de Portugal e do Liverpool, né? Nossos pesares aos familiares, amigos e torcedores, né, que torciam pela carreira do jogador. Grande jogador, gostava do futebol dele e vai deixar uma grande falta aí no futebol mundial, né? Mas eu pedi vocês aí que deixem seu like, nos ajude aí a divulgar esse vídeo. O nosso canal está começando agora, há pouco tempo, mas estamos trazendo muita coisa de Flamengo, todo dia trazendo informações, buscando a fundo para trazer as melhores notícias para vocês, o mais correto possível, com a ética, né? E com o cunho jornalístico certo, para não ficar trazendo desinformações. Deixe seu like, nos ajude aí a divulgar esse vídeo, se inscreva no canal, né? Ajuda demais a gente aí a sua inscrição, acione o sininho da notificação e vamos lá, o que nós temos para falar do Flamengo. Quero começar falando aqui um pouco sobre... Eu tenho ouvido muita coisa, eu vi esse dia o Paparazzo estava falando, o Paparazzo Rubro-Negro, admiro demais o trabalho dele, gosto muito, sigo, mas eu vi ele falando muito sobre o caso Gerson, meio que jogando muito nas costas da diretoria o fato de Gerson ter ido embora, né? Não quero ser covarde com o jornalista, até porque ele também falou que foi desejo de ambas as partes, né? Concordo. Desejo de ambas as partes ir embora, mas que o Flamengo facilitou baixando a multa. Cara, vamos ser sinceros, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, cara. Entendeu? Quando o Flamengo baixou a multa do Gerson, era porque ele já queria sair. O Flamengo só fez o quê? Minha opinião, o Flamengo só fez o quê? Vou trazer a multa para um determinado valor que fique bom para o clube. É isso. Se o Flamengo não joga a multa dele, o Flamengo fez o quê? Botou a 25 milhões e falou, ó, só aceito a multa. Se o Flamengo não faz isso, o jogador começa a fazer pressão, o pai dele vai para a internet, começa a fazer um monte de tardalhaço, ia vender até mais barato, né? Às vezes por 20 milhões ia ter que aceitar porque o jogador ia estar aqui fazendo um monte de besteira. Não o jogador, a gente não pode falar isso do Gerson, o Gerson sempre foi muito profissional, mas o pai dele é uma encrenca, cara. Pelo pai dele, pelo combo que se traz o Gerson, é melhor ele ir, cara. Entendeu? Imagina o problema que ia dar. Ou seja, a gente ia ter que ficar torcendo a vida inteira para que o Flamengo não trouxesse alguém melhor do que ele. Porque um cara desse no banco, imagina o problema que ia dar. Ou seja, é complicado, né, cara? Quando o jogador quer ir, cara, a gente tem que ser grande. O time tem que ser grande, cara. Entendeu? O jogador quer ir embora, vai embora. Ele quer ir embora, é só o time pagar o que o Flamengo quer receber. É isso. O Flamengo queria 25 milhões, acho que foi muito bem vendido pelo jogador, pela idade que ele tem, né? Um cara que já bateu 2 vezes na Europa e voltou, entendeu? Então, o cara foi bem vendido, vai fazer falta um grande jogador, gosto dele, não sai com o mago dele de jeito nenhum, cara. Pra mim ele sai como grande, fez um grande campeonato, pra mim foi um dos melhores na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, cara, o cara quer ir embora, cara, entendeu? Eu vi o Paparazzo tava falando, porque o Flamengo não quis dar o valor que ele queria, então baixou a multa pro cara ir embora. Ué, o Flamengo tem que ceder? Então o cara quer ganhar 50 milhões, o Flamengo tem que dar, porque ele tem que ficar, obrigado? Não, cara, quer ir embora? Vai embora. O Flamengo tem o teto dele, ele ganhava muito bem, ele não pode tentar se igualar ao salário de Jorginho. Por quê? Porque o Jorginho veio de graça, então o Jorginho tem as luvas. Ele não, ele foi pago, e não foi pago barato. O Flamengo comprou ele. Então o Flamengo não é obrigado a ceder, não, dar o que ele quiser para ele ficar, não. Entendeu? E também não é garantia nenhuma, não. Você acha que o Flamengo ia cobrir o salário que o Zenit vai dar a ele? Então o Flamengo era obrigado a cobrir o salário para poder ele ficar? Não, cara, ele quer ir embora, deixa o cara ir embora, cara. O cara tá livre, é isso. Entendeu? Obrigado, Gerson, por tudo que ele fez. E vida que segue. Acabou, Gerson foi embora, acabou. Entendeu? Vamos pular aqui um pouquinho do assunto. Vamos para o assunto Pedro, que deu pano para manga esse assunto aí.
Ontem de manhã o Mauro César soltou que o Flamengo aceitaria vender o Pedro. Ele, na primeira notícia, ele nem divulgou os valores, né? Que era em torno de 15 milhões de euros, absurdo. Um absurdo por um jogador do tamanho do Pedro. A gente acha assim, né? Mas e isso depois o Flamengo veio com a nota reprovando e repudiando essa colocação. E o Mauro César depois botou os prints só não divulgou o nome, né, da fonte por ética jornalística. Ele não divulgou o nome da fonte que passou para ele, mas ele divulgou os prints de toda a conversa. E ficou feio pro Flamengo, né? Depois eu tirou do ar a nota que tinha feito. Ficou esquisito, cara. Assim, e tudo leva a crer que foi um certo português, né? Que tá, todos os jornalistas estão reclamando dessa mesma situação. Que ele passa as informações, depois ele reprova as informações que ele mesmo passou. É esquisito, né, cara? Tá estranho. Mas visto que acho que o Flamengo não vai vender o Pedro, primeiramente, muito difícil a reposição. Muito difícil a reposição pro Pedro. O segundo, existe uma grande reprovação da torcida. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas acho que devido a isso, o Pedro não deve ser vendido, com certeza não. O Pedro é um grande jogador, tem tudo para se recuperar, mas eu acho que ele tem que melhorar alguns fundamentos, embora ele seja muito acima da média aqui, mas ele tem que melhorar sim, precisa aprender a jogar sem bola, precisa aprender a jogar sem bola. Ele, como profissional, ele precisa evoluir, e a evolução dele passa por isso. Ele precisa aprender a jogar sem bola, um jogador que seja um pouco mais intenso, né? Esse jogo de antigamente, que o Romário ficava lendário esperando a bola, cara. Vida que segue. Tudo evoluiu, o futebol evoluiu. Esse tipo de jogador não tem mais espaço no futebol de hoje. Hoje o futebol é mais dinâmico. O jogador precisa ser dinâmico, né? E o Pedro precisa evoluir nessa parte, né? Houve algumas notícias que ele estaria insatisfeito por não ter oportunidade. Isso é mentira. O Pedro tem oportunidade de jogar, o Pedro tem jogado frequentemente. Quem não está tendo oportunidade de jogar é o Juninho. O Juninho não está tendo oportunidade de jogar. Também porque também não tem correspondido quando entra. Porém, o Pedro tem tido oportunidade de jogar. O Flamengo teve 4 participações no Mundial de Clube, ele foi titular em 2. Como que ele não tem oportunidade, gente? É mentira isso, né? Só que é um jogador que vem de muito tempo com uma lesão grave. É óbvio que ele não vai apresentar o melhor físico, é lógico que ele não vai estar na melhor das suas formas. Ele tem que pegar a forma jogando. Cara, eu sou Flamengo, eu não sou Pedro. Entendeu? Ele tem que pegar a forma jogando, sim, mas ele tem que jogar nos jogos que dá para ele entrar. Eu não tenho que botar o Pedro a qualquer custo numa oitava de finais contra o Bayern de Munique porque o Pedro é mais importante do que o time do Flamengo. Isso não existe, gente. Isso não existe. O Pedro tem que se recuperar, tem que ter as oportunidades, ele vai se recuperar à medida com que ele for jogando. Agora, o Flamengo não tem que sacrificar um time por causa do Pedro. Não tem. Entendeu? E o Pedro tem que aprender a lidar com essa situação. Se ele estiver insatisfeito mesmo, é muito injusto, né, cara? É muito injusto. Aí eu começo a não mais votar. Eu sou contra a venda do Pedro. Sou contra porque eu acho que ele não tem substituto e ele pode evoluir. O Flamengo tem que trabalhar para ele evoluir. Agora, se isso está acontecendo mesmo, aí eu acho que está faltando um pouquinho de ética do jogador. Entendeu? Não cabe a ele reclamar de falta de tempo, porque ele está tendo tempo de jogar. Entendeu? Ele não é melhor do que todo mundo, ele tem que aprender a estar no espaço dele, conquistar o espaço dele dentro de campo, como ele sempre fez, jogando bola e colocando pressão no técnico para jogar. É assim que funciona. Luiz Araújo ficou tanto tempo aí vindo do banco, sempre fazendo os golzinhos dele, chegou a ser taxado como jogador de banco, porque ele só funcionava no segundo tempo. Hoje conquistou o espaço dele, muito difícil tirar ele dali. Por quê? Porque o cara conquistou na bola. E é assim que o Pedro vai conquistar, tem bola para isso e pode conquistar o espaço dele. Agora, no choro não tem que conquistar, não. Se for esse tipo de jogador, aí eu concordo com coisa que tem que vender ele mesmo. Entendeu? Jogador para ficar aqui reclamando, ou seja, você não pode contratar um jogador que se destaque mais do que ele, não, porque ele tem vaga cativa. Isso não existe, cara. Isso não existe. Para jogador nenhum jogador pode ter vaga cativa. Ninguém é titular absoluto. Todo mundo tem que conquistar sua vaga dia após dia no time. Penso eu dessa forma.
Eu espero que não seja verdade essa notícia, que ele esteja insatisfeito, até porque ele está tendo a oportunidade e creio que com o tempo, naturalmente, ele vai recuperar a sua posição, né? Porque é um grande jogador e tem tudo para brilhar ainda aí no Flamengo. Carrascal está por poucos detalhes de acertar com o Flamengo. Faltando só, não é mais termos de valor, não é acerto do Flamengo com o jogador já sabe o que vai receber, já sabe o tempo de contrato, já aceitou, tá tudo certo. Só falta acertar os termos de como vai ser feito o pagamento. Se vai ser parcelado, em quantas vezes, se vai ser à vista. Dificilmente essa negociação não saia. Quase certo que essa negociação vai se fechar. Breve o Flamengo deve estar aí anunciando mais essa contratação. Acho que vai ser um grande jogador. Vamos esperar para ver. Já tinha gente criticando antes dele chegar, quando soltaram a notícia que o Ezequiel Barcos queria sair de lá do time que ele joga hoje. Tinha gente criticando, que o Carrascal veio e vai ser mais um Vitinho, que tinha que trazer o Barco. Cara, vamos com calma, né? A gente nem viu o cara jogar, cara. Vamos deixar o cara jogar primeiro. A torcida do Flamengo é bem complicado, né? Vamos deixar o cara vir jogar, vamos ver, né? Se não der certo, não deu certo, mas tem que esperar o cara jogar primeiro, tem que dar chance pro cara, né? E a notícia que chega agora é que o Flamengo está tentando renovar, tanto com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz agora ele já poderia assinar, né, um pré-contrato com qualquer outro clube, mas o Felipe Luiz, o Flamengo está tentando renovar, acho certo, acho um grande treinador, está aprendendo ainda, obviamente vai errar muito, está aprendendo, ele é novo como treinador, né? Então, acho que o Flamengo deve renovar sim com ele. Já estão em conversa para poder fazer essa renovação. E o Flamengo também quer renovar com o atacante Wallace Ian, que tem sido um destaque, que vem se destacando, merece espaço no time, tem mostrado personalidade, um jogador que vem se destacando em todos os jogos que entra e provavelmente vai ter mais oportunidades daqui para frente, né? O Flamengo quer então se resguardar para não perder esse jogador tão barato, né? Provavelmente vai ser vendido, né? A gente sabe como funciona. Infelizmente a gente ainda não tem condições de disputar em termos de dinheiro com os times europeus, mas que o Flamengo renove com ele aí para que pelo menos consiga uma boa compensação financeira se caso esse jogador for vendido, né? O Flamengo vai jogar agora no dia 12 contra o São Paulo. Essa partida tinha sido adiada porque a gente não sabia até onde o Flamengo poderia ir no campeonato, mas como voltou, dia 12 vai voltar o Flamengo. Que bom, já tô com saudade de ver o Mengão jogando. E vocês? Tá com saudade de ver o Mengão jogando aí, não? Acho que todos nós estamos, né? Quero deixar só um pequena fala aqui para vocês. Assim, a gente sempre cobrou profissionalismo do Flamengo, né? E eu acho que pela primeira vez a gente tem visto um pouco de profissionalismo. Tem alguns erros também, tá vendo alguns erros. Esse negócio aí de ficar passando informações, né, sem procedência é complicado, né? A gente tem que cobrar isso. O BAP, né, tem que cobrar isso. Mas o Flamengo está sendo profissional. E eu tô vendo muito torcedor reclamar de profissionalismo, cara. Lá fora você não vê jogador, o jogador aqui acontece, renovou agora, o Flamengo contratou um jogador. Ele vem ganhando tanto. Aí o jogador faz uma temporada boa, arrebenta. Não, já tem que mexer na renovação. Cara, o cara só tem um ano, ainda tem mais 4 pela frente. Não, tem que aumentar o salário dele. Então vem cá. O jogador contratou esse jogador para ele jogar mal aqui, porque se ele jogar bem tem que fazer outro contrato, então contratou para ele jogar mal. Não dá para entender isso, cara. Entendeu? Esse lance do Gerson mesmo, ainda tinha 2 anos, 2 ou 3 anos de contrato. O cara não tinha nem que ter renovado, cara. Entendeu? Quando o Flamengo contratou, ele aceitou os termos. Ele se destacou. Uma coisa é o time, não, eu vou te valorizar porque você está se arrebentando, está arrebentando no jogo, eu vou te valorizar mais. Tudo bem, cabe ao time fazer isso. Agora, o pai do jogador ir lá para coisa fazendo firula, hoje em dia tem muito disso. Entendeu? O Arrascaeta tem o contrato dele não vence ano, né? Vence só no outro. Não, já tem que renovar, senão o cara vai embora. Que time somos nós, cara? A gente tem que se valorizar. A gente tem que valorizar o Flamengo, né? Peraí, eu acho até que tem que renovar. Se tiver que renovar, vai renovar. Mas não tem que ter pressa, não. Ainda tem contrato para cumprir. Cumpre seu contrato, cara. Entendeu? Cumpre o contrato. É assim que tem que ser, cara. Eu acho assim, né? Por favor, deixe seu like aí. Nos segue.
e acione o sininho da notificação que vai nos ajudar muito. Valeu, um abraço, galera!